Um escritor, desses que traduzem e tudo mais, disse o seguinte: que essa estrela caída do céu era o próprio Satanás. E para mim não faz diferença quem era a estrela. João tem a visão de que uma estrela cai do céu, e essa estrela tinha a chave do abismo na mão. Que abismo é esse? Porque nós fomos ensinados a acreditar que Satanás é dono de quem mesmo? Do inferno. E que lá no inferno ele tem um caldeirão, e que dentro do caldeirão ele tem as almas que queimam, e ele fica espetando aquelas almas dia e noite. E teve gente que teve visão desses lugares. Eu fui no inferno, eu vi gente trancada, sendo lá, não sei o quê. E, olha, é questionável isso. Por que é questionável? Vocês se lembram do endemoniado gadareno? Lembram? Ele tinha uma legião de demônios, lembram disso? Quando Jesus aparece no cemitério onde ele está, os demônios gritam: o Senhor veio aqui nos atormentar, ou seja, veio nos tirar a nossa tranquilidade, veio aqui mexer com o nosso serviço. Não, olha, se tiver que tirar a gente daqui, não nos envie para onde? Não nos envie para o abismo. Você está enxergando agora? Quem que é dono do abismo? Quem tem a chave da vida e da morte? Aonde os demônios estão? Lembra quando o Satanás chegou diante de Deus? Eu estava por aí, eu ando por aí, eu ando de rodear, eu vou até o céu, eu ando pela terra, vendo a vida da Meire, do Jean, eu ando por aí. E tem gente achando que Satanás está onde? Ele está no inferno, sentado no trono dele, comandando o caldeirão das almas que caem. Triste realidade, né? Você percebe como existem pessoas matando, roubando e destruindo? E disso tem uns montes. Mas vamos lá. Que lugar é esse? Que os demônios têm medo de serem enviados para lá. Nos mande para qualquer lugar, Jesus, menos para o abismo. Aí Jesus falou assim: o problema é de vocês. E a gente pode entrar nos porcos. O que eles fizeram? Entraram nos... Mas não manda a gente para o abismo, não. Por que não? Por que não no abismo? Porque alguém da espécie de um demônio, Fernando, teria medo de voltar para casa, se lá fosse a casa dele. Reflita comigo aqui o que eu falei a respeito de obediência. Demônios são muito mais obedientes que o ser humano. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho. Eu não estou dizendo que eles vão ser salvos. Eu estou falando de uma outra coisa. Estou falando de questão de obediência. Vamos lembrar a situação de Jó? Você vai tocar nas coisas que ele tem. O que ele fez? Ele toca exatamente. Se você der um negócio para o ser humano e falar aqui: está vendo essa árvore? Dessa você pode comer. Ali tem outra, daquela você não pode. O que o homem faz? Ele come das duas e derruba as duas. Porque o homem tem um negócio dentro dele de querer saber as coisas. Quem aqui tem criança sabe que é assim. Se você falar, come só um pedaço de bolo e deixar o bolo em cima da mesa, o bolo desaparece. Está na natureza do ser humano. Se Deus falar para um demônio: você vai até ali, ele vai ali e ele para. Mas o homem não. Meu amado, acorde. Porque nem o inferno que você achava que era do capeta nunca foi dele. E alguém te enganou. Eu achava que o capeta ficava dentro de um buraco cheio de fogo, um monte de capetinha pulando.
E quem era muito ruim, o capetinha colocava numa jaula, e a pessoa ficava trancada lá. Ai, me tira daqui. Acho que o pessoal leu muito o Inferno de Dante, não leu não? Já leram esse livro? Já? De Bíblia, zero. O ser humano é guiado por lobos. Diz que acredita em Deus e na sua palavra e duvida do que a palavra fala. Por que Deus está anunciando essas coisas ruins? Para me provocar medo? Ele falou, não, é disso que eu quero te livrar, meu jovem. É disso que eu quero te salvar. São dessas coisas que eu quero arrancar você. Os escorpiões são como cavalos de guerra, cavalos de batalha, ou seja, são demônios que saem desse abismo. E eles saem para guerrear. Diz que eles têm, aqui figuradamente, porque João está tendo a visão, eles têm rosto como de homem. Por quê? São racionais e inteligentes, eles sabem o que vão fazer. Você percebe que o anjo está dizendo o quê? Vocês vão sair do abismo, vocês vão poder fazer isso, 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 isso. Nada mais além disso. Eles têm dentes de leão, ou seja, são destrutivos. Vamos continuar lendo aqui, 8. Tinham também cabelos como o cabelo de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos. Quando correm a peleja, tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão na cauda. Sabe por que é isso aqui? Que fala que ele ataca pela frente e pela trás, e por trás, melhor dizendo, pela trás, ó, que em português, hein? Pela frente e por trás. É porque desse tipo de demônio não vai ter como fugir. Aqui não vai ter sangue de Jesus te repreenda. Aliás, eu vou falar uma coisa bem séria para você. Satanás, ele teme o sangue de Jesus, e você? Você já viu como Satanás, quando você fala sangue de Jesus, ele sai? E o ser humano? Sangue de Jesus muda de vida. Ah, muda você. Vai para o inferno, vai cuidar da sua vida. Hã? Couraças de ferro como carros de combate, ou seja, eles agem como um exército. Eu fico fascinado com uma coisa quando eu descobri o que Jesus estava querendo dizer, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê? Satanás não luta contra ele mesmo. Você não vê os demônios lutando contra os demônios, mas você já vê crente lutando contra o outro, não vê? Vê crente falando mal do outro, perseguindo o outro. Por que eles são mais prudentes? Por que o reino de Satanás prospera? Você já percebeu isso? Porque tudo que Satanás monta, progride, vai para cima. Por quê? Que são obedientes, meu irmão. Eu vejo gente falando que é ovelha. E é claro que a gente não é ovelha no sentido literal, é no sentido figurado. Quando fala que o crente é uma ovelha, tem gente que não faz ideia do que é ser ovelha. A ovelha fica onde o pastor coloca. A ovelha come o que o pastor dá. Tem gente que nunca foi ovelha. Nunca foi. Mas vamos continuar aqui. Tinha ainda cauda de escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como o seu rei. Eu vou dar a tradução aqui. Quem era o rei desses demônios? O destruidor. Você acha que Satanás é ruim, Fernandão? Sabe por que esse cara estava preso? Esse menino aqui? O tal do Apolion em grego, o destruidor. Porque se Deus tivesse permitido a liberdade a eles,
lá no início, já na queda, ele já teria consumido com tudo. Você não entendeu ainda a profundidade das coisas espirituais. Esses demônios que a gente enfrenta por aqui, eles são demônios pequenos. Eu não sei porque Deus, na sua natureza, deu e colocou a hierarquia, mas Ele fez assim as coisas. Os demônios têm um rei, têm um comandante, que o nome dele é Destruidor. O que a gente enfrenta, que está liberado aqui no nosso meio, diz que ele é o adversário, e diz que ele brama como um... Sabe por que Satanás brama como um leão? Sabe por quê? Porque ele não é leão, é fato. Mas por que ele brama como leão? Porque se ele entende que há medo em mim, só dele fingir uma coisa que ele não é, vai apavorar alguém que está fraco na presença de Deus. Porque ele não é leão. E diz que ele fica no derredor bramindo como se fosse um leão. Mas se ele não é um leão, como que alguém cai na astúcia dele? Satanás pode não conhecer a minha consciência, mas ele fotografa bem os meus pés, os lugares por onde eu passo, os lugares onde os meus olhos sempre se fixam. Minhas palavras, os meus hábitos são conhecidos dele. Conheço Deus, conheço Jesus, conheço Paulo. Vocês eu não conheço. Que vocês estão dizendo que são aí de Deus, está me expulsando, mas eu não conheço. Vocês não. Eu sei de onde vocês saíram. E aí não tem sangue de Jesus, meu irmão.